Então, boa tarde a todos. Oficialmente, é uma grande alegria estar aqui nessa casa, ser recebido mais uma vez de maneira tão acolhedora. Esse período para nós é um período de congraçamento e também de festividade, porque nessa época do ano, há 12 anos atrás, a nossa pequena associação, ela nascia aqui em Piracicaba, juntamente com a inspiração de várias outras associações que foram se formando, já existiam no Brasil, assim como nós temos alguns amigos que são muito importantes para nós, estão aqui hoje, né? Então, hoje é um dia de congraçamento e a nossa alegria é transmitir para vocês e compartilhar nessa festividade esse nosso singelo evento. A Edeli, ela nos falou um pouco sobre a capelania espírita, contou de várias maneiras todo esse amor que houve nesse crescimento, que foi praticamente conjunto com esse nascimento da AME aqui em Piracicaba. Então, a capelania aqui na nossa cidade, ela já está há 10 anos nesse fortalecimento dessa família. Esse convite é muito importante porque é um trabalho voluntário e necessita de novos voluntários para que ele realmente persista ainda. Então, se esse sentimento foi despontado no coração de vocês, para que a nossa tão sonhada, tão querida capelania consiga manter esse atendimento aos pacientes dos hospitais, isso nos trará um grande conforto ao nosso coração. A Edeli comentou algumas coisas, né, de maneira carinhosa, mas com certeza cada um de nós que tem alguma pequena, muito pequena contribuição, é uma grande oportunidade que o plano espiritual nos dá desse congraçamento de almas, desse reencontro de almas. A AME é um reencontro de almas. A capelania espírita é um reencontro de almas. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Todos que estão aqui presentes, de alguma maneira, mesmo que sejam situações pontuais, né? Então, pode ser que tenham pessoas que estão aqui pela primeira vez, estamos nos vendo pela primeira vez, também é, de uma certa maneira, um reencontro de almas. Nós sabemos que a vida, ela é maravilhosa. Ela nos dá oportunidades infindáveis. Muitas vezes a gente não consegue enxergar essas oportunidades. Então, o adoecimento vem como esse relembrar. Quando a gente está com os alunos, né, dentro até da nossa querida disciplina de saúde e espiritualidade, medicina e espiritualidade, a gente pergunta, né, se algum de vocês gostaria de ficar doente, estar doente, né? Com certeza, se perguntado para cada um de nós, ninguém quer adoecer. E se adoecemos, a gente quer que esse adoecimento seja muito rápido, muito leve e praticamente seja esquecido rapidamente. É o sentimento da grande maioria de todos nós. Mas a gente sabe que, por outro lado, o adoecimento é uma maneira que cada um de nós possa, às vezes, voltar a trilhar o seu caminho, do que nós esquecemos pelas vicissitudes da vida, pelo apelo ao materialismo que está em todas as partes, todos os cantos, em todos os olhares e, muitas vezes, dentro de nós. Então, essa interação entre a saúde, a doença, a medicina, a oportunidade, a doutrina espírita, tudo isso tem um motivo, né? E cada uma dessas parcelas se encaixa muito bem. Então, nosso objetivo hoje é que a gente possa trazer um pouco de informação através dos nossos queridos palestrantes, um pouco de reflexão,
No momento das perguntas, que haja uma interação muito ativa e que, ao final dessa nossa jornada, entre aspas, no dia de hoje, cada um de nós saia um pouco mais, com o coração um pouco mais repleto. O nosso cronograma do dia de hoje, eu vou comentá-lo para que a gente possa estar em plena sintonia. Nós temos 2 palestrantes que vão falar com um intervalinho de 40 minutos. A cada palestrante, ao final de cada palestrante, né, eu vou fazer a apresentação formal de cada um deles, obviamente. Findados os 2 primeiros palestrantes, nós vamos ter um período de perguntas de 20 minutos. Então, o primeiro palestrante, eu vou apresentá-lo daqui a pouco. Ele vai nos falar por 40 minutos. O segundo palestrante por 40 minutos. Depois nós teremos o período de perguntas de 20 minutos, nessa interação com cada um de vocês. Teremos um intervalo para congraçamento. Depois, mais uma vez, nessa segunda parcela da tarde, um novo amigo palestrante, que falará por 40 minutos, mais um amigo palestrante por mais 40 minutos, e o período de encerramento das perguntas de 20 minutos, e o nosso encerramento do evento. Então, mais uma vez, de maneira, assim, uma gratidão muito grande, gratidão à União Espírita, ao nosso amigo Boanerges, a todos os amigos da USE, que têm nos fortalecido em todos esses anos. Eu gostaria de apresentar, eu vou ser repetitivo, porque vai ser uma sequência de amigos. Então, meu primeiro grande amigo, Alexandre Serafim, meu xará, ele é neuropediatra, ele é professor assistente da disciplina de pediatria, coordenador da disciplina de medicina e espiritualidade da Universidade de Taubaté. Vou fazer um pequeno parênteses que, graças a ele, aqui na nossa Faculdade de Medicina, na Anhembi Morumbi, nós iniciamos nesse semestre a mesma disciplina, norteados por ele. Então, para que vocês tenham o primeiro conhecimento, aqui em Piracicaba, graças ao Alexandre, nós seguimos todos os protocolos, orientações que ele já tinha trilhado há mais de 10 anos lá em Taubaté. Nós iniciamos essa disciplina com experiências muito gratas. Ele é membro da AME Vale do Vale, né, mas ele foi presidente até há pouco tempo. Ele é membro do Departamento da Família da AME Brasil, vice-presidente do Núcleo de Estudos em Espiritualidade na Infância e Adolescência da Sociedade Paulista de Pediatria. Ele vai nos falar sobre medicina e espiritismo. Então, chamo meu querido amigo para estar aqui com vocês e que vocês possam aproveitar a jornada de maneira integral. Muito obrigado. Bom, enquanto ele vai organizando aqui para mim, primeiramente agradeço o convite, em nome do meu querido amigo Alexandre, é sempre um prazer estar aqui, acho que essa é a terceira vez, né? Terceira vez que estamos aqui conversando. E eu espero, vamos pular isso aqui, porque já fomos apresentados. Então, vamos falar sobre medicina e espiritismo. Geralmente eu falo sobre saúde ou medicina e espiritualidade de uma forma genérica, e geralmente eu faço uma abordagem um pouco mais científica do assunto. Mas, quando coloca-se espiritismo, isso muda um pouquinho. Então, eu tenho que trazer não só um pouquinho da parte científica, como também da parte filosófica, do entendimento da doutrina espírita em relação ao que se diz saúde dentro da medicina. Então, vou mudar um pouquinho o panorama das palestras que geralmente eu faço, mais focadas na saúde, e vamos tentar entender de que forma o espiritismo pode auxiliar e muito o entendimento do médico no tratamento dos seus pacientes. Infelizmente, nós não temos muito desse entendimento. Se eu não me engano, no último censo, a doutrina espírita chegou a mais ou menos 2,5% da população. Mas isso é natural.
né? Nós estamos aí um pouco mais de 170 anos, né? O cristianismo começou depois de 300 anos. Então, nós estamos ainda começando o processo, divulgando, e eu tenho certeza que quando a minha classe, a classe médica, começar a se inteirar melhor do assunto, vai mudar muito o panorama do entendimento de adoecimentos. Então, vamos começar do começo, né? A doutrina espírita nos deu uma grande orientação do ponto de vista do que nós chamamos de reencarnação. Esse processo de idas e vindas, dentro da necessidade de cada um, dentro do processo evolutivo de cada um, dentro dos comprometimentos de cada um, nós começamos a entender as questões de saúde, de vida, de direcionamentos de cada um, a partir do momento que nós entendemos que estamos dentro desse ciclo, passando em vidas sucessivas. A partir daí, nós temos que pensar no chamado descenso energético. Porque o espírito, vamos dizer assim, ele tem uma voltagem, o corpo físico tem outra. Então, para que o espírito possa chegar a uma manifestação no corpo físico, é necessário que haja um descenso do ponto de vista do padrão de energia. Como se eu pegasse ali a usina de Itaipu com milhões de megawatts, tenho que passar por transformadores até chegar na tomada em 110, 220. Porque se vir a energia de lá para a tomada, estoura tudo. É o mesmo processo. Então, nós temos que ter um mecanismo de descenso, passando, então, pelo que a doutrina espírita chamou de perispírito, outros chamam de corpo psicossomático, outros chamam de corpo astral, outros chamam de corpo espiritual. A nomenclatura tanto faz, contanto que se entenda que há um processo nesse mecanismo. Então, o espírito estará, através do mecanismo perispiritual, passando para o corpo físico todas as impressões que ele está trazendo dos seus processos reencarnatórios. E o perispírito, então, passa a ser o chamado modelo organizador biológico. Ele traz as impressões que irão chegar ao corpo físico. E aí depende muito da situação de cada espírito, nos seus comprometimentos, como é que vai haver essa modelagem do nosso corpo físico. E nós temos uma integração interessante do que chama-se chakras, ou centros de força, ou vórtices de energia, como disse André Luiz, que seria o ponto de conexão dessa nossa parte mais etérea, perispiritual, com a parte mais materializada. Sabendo-se que, hoje, matéria é energia condensada. A nossa matéria é energia também. Mas que possa haver esse acoplamento entre o padrão energético com o padrão material, nós temos esses pontos de contato, que vão se conectar diretamente com plexos. Plexo é o quê? Sistema nervoso, seja intestinal, seja cardíaco, seja laríngeo, seja o próprio cérebro. Ou seja, nós vamos ter uma conexão direta, uma passagem de energia, espírito-corpo, através desses chakras ou vórtices de energia. Nós temos aí os chamados principais, né? Mas, se nós formos entrar dentro da acupuntura, nós temos inúmeros pontos de energia. Né? Aquele negócio, por que o indivíduo põe um negocinho na nossa orelha para melhorar a função do nosso fígado? Né? Eu tive um problema no ombro, fui no acupunturista, ele meteu uma agulha no meu tornozelo. Eu falei, mas o meu problema é no ombro. Eu falei, não, calma que melhora. Ou seja, são pontos de energia, que têm fluxo, hoje são pesquisados esses fluxos de energia. Né? Então, nós temos inúmeros pontinhos de conexão energética, não são só esses principais, mais conhecidos de todos. E como eles estão relacionados a determinadas áreas também dos plexos, a sua disfunção, o seu mecanismo inalterado, numa passagem energética, poderá causar problemas orgânicos, seja desde confusão mental até problemas digestivos. Lembrando que André Luiz, em Missionários da Luz, nos falou do processo de desenvolvimento da criança, onde uma boa parte do ajuste do espírito com a matéria se dá na primeira infância, até mais ou menos 7 anos, e mais um restante até a adolescência. Então, se até os 7 anos esse processo está em ajuste, quer dizer que essa criança tem ainda
muita vulnerabilidade a padrões energéticos que possam chegar a ele. Então, por exemplo, uma criança, posso falar isso porque eu atendo essas crianças que estão vivendo num ambiente de adversidade. Briga conjugal, discussões, vitimização por algum motivo, negligência. Esse padrão energético do ambiente irá atuar sobre a criança de alguma forma. E como esses pontos energéticos estão ainda em processo de formação, olha só que interessante, você tem dor abdominal que ninguém sabe por que está com dor abdominal. Você começa a ter vômitos cíclicos que você não sabe por que está tendo esses vômitos. Você pode fazer endoscopia, você pode fazer ultrassonografia, você pode mudar o leite, e a criança continua tendo dores abdominais, vômitos. Perda de apetite, alteração do sono, muito comum, irritabilidades, dores de cabeça, tudo isso está relacionado, sem que você ache uma causa orgânica para aquilo. Quando você vai investigar, vai se aprofundar um pouco mais, você percebe que o ambiente que essa criança está vivendo é um ambiente muito adverso, muito agressivo para ele. E nós sabemos hoje que nós temos um campo vibratório eletromagnético que depende dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, ao nosso redor, nós temos uma identidade eletromagnética que oscila de acordo com o que nós estamos pensando, de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos desejos. E aí nós temos uma criança pequena que esse processo está em ajuste ainda. Então, é claro que eles vão sentir muito mais. Então, puxei um pouquinho para o meu lado, que é neuropediatria agora. E esse processo é uma via de mão dupla. Todas as sensações, todas as percepções que nós estamos adquirindo através dos nossos órgãos físicos, elas são transmitidas ao espírito, assim como são transmitidas do espírito para o corpo físico. Então, nós temos um mecanismo, um ciclo energético de idas e vindas, com padrões onde, dependendo do estado do espírito, né? Essa até uma frase bem com estado de espírito, nós teremos as interferências diretas no nosso corpo físico. Lembrando da Divina Comédia, o umbral, né? Aqui eu caprichei, né? Nessa daí eu caprichei. Mas vamos lembrar lá de André Luiz novamente, né? Essa é uma figura do filme, Nosso Lar, onde ele vai fazer uma incursão. Então, nós temos o que nós chamamos de umbral, nada mais são do que dimensões energéticas diferentes, onde os espíritos estarão habitando de acordo com as suas necessidades. Ou seja, nós vamos para onde nós merecemos mesmo. É uma questão energética, não tem jeito, né? Então, a grande parte, pelo que nós vemos, principalmente no livro Libertação, a grande parte acaba tendo até mesmo um processo de destruição do seu próprio perispírito. Às vezes chegando até o que ele chamou de formas ovoides, perda total do seu perispírito. Então, imagine a quantidade, pelo menos a última vez que eu li sobre o assunto, eles falam que nós temos aí aproximadamente 30 bilhões de espíritos, dos quais 7 bilhões e meio estão encarnados. Então, imagina a quantidade de espírito que está pedindo para encarnar. Então, aquele momento que nós temos aqui no plano físico, de ajuste, porque depois que a gente voltar para lá, não vai dar saber quando é que a gente consegue voltar de novo, porque a fila está grande. E uma boa parte desses espíritos estão nessa situação bastante difícil, até mesmo com destruição do seu perispírito. Então, imagine num processo de descenso energético, onde o espírito totalmente comprometido alterou o seu corpo espiritual, que terá que dar uma impressão no seu corpo físico ao modelador. Como será que vai ficar esse corpo físico? Então, nós começamos a entender por que nós temos tantas doenças mentais e síndromes genéticas. Porque todo esse processo acabou acarretando uma necessidade de correção para esse espírito. Nós começamos a entender por que nós temos tantas doenças físicas. E vai por aí, desde coisas muito sutis até coisas muito aberrantes. Desde um pequeno distúrbio cardíaco já ao nascimento, com uma doença metabólica grave,
desde uma pequena alteração de um dos rins, até uma alteração de toda a formação cerebral. Tudo isso é passagem de informação e de comprometimento do espírito. Então, já pensou que maravilha quando a classe médica entender isso? Como nós vamos olhar de forma diferente para o nosso paciente, entendendo que ele está dentro de um mecanismo reencarnatório, trazendo a sua bagagem boa e ruim, interferindo direto com o seu funcionamento orgânico. E aí entra os vícios, entram aí as alterações comportamentais dentro dessa bagagem, que vão exacerbar aquilo que já foi impresso na nossa matéria. E aí vão surgindo hipertensão, câncer, e assim por diante. Então, nós começamos a ter um entendimento um pouco diferente de por que nascem pessoas com grandes problemas físicos, mentais, genéticos, malformativos às vezes. Nós pegamos às vezes crianças que nascem com muitas alterações de formação, até adoecimentos que vão ocorrendo ao longo da vida. Isso nos fala a favor de uma coisa, da importância da maternidade. Porque é através do útero materno que esse espírito começa a se remodelar novamente. Aquele espírito que estava com todo o seu mecanismo destruído, degenerado pelos seus comprometimentos, o útero materno lhe permite a reestruturação, a reorganização. Então, a doutrina espírita nos mostra aí o porquê da importância da maternidade. Porque é um processo de regeneração, de reestruturação dos espíritos que estão bastante debilitados. Eu achei interessante essa frase, né? Por isso que eu trouxe. Já parou para pensar? Todo mundo que é a favor do aborto já nasceu. Não é verdade? O cara nasceu, ele teve o direito de nascer. Não quer dar o direito para os outros. Bezerra de Menezes, nesse livro ainda encarnado, ele usou o pseudônimo de Max, que ele fala sobre a loucura, sobre o novo prisma. Para quem tiver curiosidade em ler esse livro, ele faz exatamente esse paralelo das questões do espírito com as doenças mentais. Ele mostra exatamente como o comprometimento espiritual vai interferir diretamente com as funções mentais. Eu acho assim, se os colegas médicos que trabalham dentro da área da psiquiatria lessem esse livro, iam começar a entender um pouco diferente os processos mentais dos seus pacientes. André Luiz também nos ajudou quando ele falou em formas pensamento. O Dr. Lacerda, no livro Espírito e Matéria, ele foi o precursor da apometria, ele que trouxe a apometria. Ele fez uma frase interessante, ele falou: pensamento é força viva. Nunca esqueçamos, a energia que projeta é proporcional à potência da mente e à força de vontade do emissor. Então, o pensamento é um veículo dos nossos desejos e das nossas vontades. E quando nós emitimos um pensamento de acordo com os nossos sentimentos, nós estamos formando formas, chamadas formas pensamento. E essas formas pensamentos, ela tem um padrão energético. E esse padrão energético vai se associar a padrões semelhantes e voltará para você. Isso aí vai, isso aí volta. Toda vez que você tem várias formas pensamentos dentro de um mesmo padrão vibratório, você forma o que chama-se egrégora. E essa egrégora virá para você. Todinha. E se você já tem grandes comprometimentos, tem uma vida onde você pouco se preocupou com a busca da mudança, a busca da valorização da vida, você acaba agravando ainda mais a sua situação de saúde, seja mental ou física.
E aí você abre a porta de defesa, porque naquilo que André Luiz falou em Evolução em Dois Mundos, das larvas astrais, dos miasmas e dos obsessores, ou seja, aquele seu padrão energético que já não era muito bom, através das suas formas de pensamento, através das egrégoras que você trouxe, estará trazendo também outros mecanismos de adoecimento. Não sei se vocês conhecem o Centro de Mancheira, em Ribeirão Pires, que trabalha com curas espirituais. Eu estive lá visitando o serviço, vendo como funciona, excelente, atende aí todo sábado 1.200 pessoas. E o Fábio Dionísio é o dirigente lá, eu sentei com ele, conversei para saber como era o procedimento, o que acontecia. Inclusive tem um livro publicado deles, mostrando o antes e o depois dos pacientes com acompanhamento médico, com exames, né, exames antes, exames depois. E aí eu conversei com eles, mas como é que é esse problema orgânico? O que é a espiritualidade que vem aqui da assistência, as correntes médicas falam, que eu sei que vocês têm reuniões aí, discutem e tudo mais. Ele falou, a grande parte dos adoecimentos que nós fazemos aqui é retirar larvas astrais, miasmas e implantes. Então vejam o nosso nível de comprometimento. Né? E podemos virar aí dentro desse mecanismo marionetes. Né? A subjugação descrita lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns também. Então podemos nos tornar marionetes com o tempo. Né? Marionetes de entidades ainda bastante perversas e que podem se utilizar da nossa invigilância, vamos lembrar do orai e vigiai, para nos fazer de marionetes. Não lembro qual foi o livro, foi um livro também sobre obsessão do Dr. Inácio, e ele fez um paralelo muito interessante. Né? Dr. Inácio, quem já leu um pouco dele, ele era responsável por um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, ele tinha paixão por gatos. E ele tinha um monte de gato na casa dele. E um dia ele chegou do hospital, isso é relato dele, e tinha em cima da mesa ali da cozinha uma lata de sardinha. E nenhum gato chegou perto. Nada, os gatinhos para lá, para cá, lata de sardinha ali. Aí ele resolveu abrir a lata de sardinha. A hora que ele só puxou um pouquinho da lata, todos os gatos vieram. E ele fez um paralelo com a obsessão. Basta abrir uma portinha que ele entra. Então temos que cuidar das nossas portinhas abertas. Se não quisermos um dia virarmos marionetes. E dentro desse entendimento dos centros de força, centro coronário tem uma relação direta com aí já desapareceu, mas é glândula pineal, tá bom? E o centro frontal diretamente com a glândula hipofissária, eles têm uma relação muito interessante de canalização, captação de energia e ajuste de todo o nosso mecanismo neurofisiológico. Então, se esses fluxos, por algum motivo, estão alterados, você começa a ter confusão mental, alteração endocrinológica, começa a ter alterações do sistema imunológico, você vai adoecer. E nós vemos muito disso, né? Eu coloquei doenças da alma porque eu estava escutando uma palestra de um colega cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi a primeira sociedade a desenvolver diretrizes em saúde cardiovascular e espiritualidade. E ele falou doenças da alma. Eu falei, olha só que interessante, né? Um professor doutor em cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando doenças da alma. Eu falei, se ele falou, eu posso falar também. E assim, se tomar um processo, tomamos nós dois. Ele considerou, aí realmente acabou ficando apagado, peço desculpa, nessa passagem do PowerPoint para o streaming, acabou desfocando, mas aquilo que nós sabemos, apego, raiva, ira, mágoa, não perdoar, inveja, desejos obsessivos. Ou seja, esse conjunto que todos nós temos um pouquinho em graus variados, vamos ser sinceros, né? Todos nós temos um pouquinho de mágoa e tal. Esses processos, assim, esses sentimentos acabam gerando mecanismos de adoecimento. Por quê? Nós temos aí hoje a neuroimunopsicobiologia, um nome enorme, né? Ficou apagado, mas eu falei. E o que acontece? Todos esses fatores que eu acabei de nomear, ira, mágoa, não perdoar, inveja, apegos,
são fatores chamados fatores estressores. E esses fatores estressores, eles alteram aquele eixo que eu falei dos centros de força, principalmente com uma área chamada hipofissária, principalmente uma chamada neurohipófise. E vai estar produzindo substâncias que ativam uma glândulazinha em cima do nosso rim, chama-se suprarrenal, e aumenta a quantidade de cortisol e adrenalina circulante. Muita adrenalina por muito tempo, doenças cardiovasculares. Cortisol sempre elevado pelo estresse crônico, vamos ter o quê? Alteração do sistema imunológico e aumento de substâncias inflamatórias no nosso corpo e aumento de uma substância que chama-se interleucina 6, que aumenta o processo de envelhecimento das células. Só porque você não perdoa. Só porque você tem raiva. Só porque você tem ira, você já adoece. Fora aquele mecanismo todo que eu falei. Então, Jesus acho que estava certo, né? Que ele falava depois que ele, na maioria das pessoas que ele gerava a cura, né? Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, nós temos que pegar essa frase, né, gente? Não vou pecar mais não, porque senão a coisa enrosca de vez, né? Lembrando que nós temos um mecanismo de transição e só vai ficar aqui quem conseguir se manter um padrão energético no qual o planeta estará. Quem não conseguir, ó, vai para outro. Né? Então, vamos começar a entender aquilo que a doutrina está nos dizendo. Daí vem a importância do passe. O passe magnético, porque ele vai estabilizar exatamente esses pontos de energia, vai facilitar os mecanismos de fluxo energético, seja dispersando, seja colocando. A aguinha fluidificada, né? Colocada geralmente nos centros, onde a espiritualidade ali comprometida vai colocar ali substâncias necessárias. Nós sabemos hoje que magnetizar água afrouxa a ponte de hidrogênio, né? A água é formada por H2O, então oxigênio e dois hidrogênios, eles fazem uma ponte, ela afrouxa e facilita a passagem energética. Então já tem pesquisas em cima disso hoje. E, principalmente, a prece. O orar e vigiar, a nossa conexão com aquilo que consideramos sagrado, importante, necessário. E como eu não consigo deixar de falar em ciência, eu vou falar um pouquinho. Olha só que interessante, hoje tem a chamada mecanismo neurofuncional da espiritualidade, ou seja, como é que o seu cérebro funciona a partir do momento da prece, da meditação, a partir do momento que você perdoa, a partir do momento que você é grato, você ativa aquele eixo neurohipofissário e começa a produzir uma substância que chama-se ocitocina. A ocitocina aumenta a quantidade de serotonina, que melhora o comportamento social. Ela aumenta a quantidade de dopamina, que melhora a motivação. Ela aumenta opioides, que geram bem-estar e alívio de dor. Ou seja, gente, rezar melhora o comportamento, melhora a dor e melhora a motivação. Eu acho que é melhor que Prozac, né? Então, a gente tem que aprender a perdoar, a ser grato, fazer nossas preces, né? Aí chama-se epigenética, também ficou aí apagadinho, mas a epigenética é um estudo atual que veio depois do Projeto Genoma, porque quando finalizou o Projeto Genoma, eles viram que o determinismo genético não define a complexidade do ser humano. Porque após acharem aproximadamente 25 mil genes no ser humano, eles viram que outras estruturas não humanas, por exemplo, os cereais, tinham mais genes do que nós. Ou seja, o que um cereal faz mais do que eu para ter mais genes? Então, eles viram que a complexidade não vem dos genes. E eles observaram que existem proteínas no meio do nosso DNA, na chamada filamento de cromatina, que, dependendo de fatores ambientais, que dependendo das situações sociais, dependendo de como nós nos comportamos, os nossos comportamentos, inclusive comportamentos alimentares, pode interferir com essa proteína, mudando a expressão do nosso gene, sem mudar a sequência gênica. Então, nós começamos a ver que ambiente, comportamento, pode mudar o nosso padrão gênico para melhor ou para pior. Então, nós temos que aprender a afinar, né? Pensamento com sentimento. Então, temos que
usar essa balança, começar a entender essa balança entre os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, para que possamos ter uma vida mais saudável e mais feliz, lembrando que a cada um segundo suas obras. Não tem jeito, não tem escapatória. É a cada um segundo suas obras. E que Jesus colocou para nós que o mais importante de tudo é amar. Esse é o ponto principal que nós ainda não conseguimos entender adequadamente. Ele nos deu os 2 primeiros e principais mandamentos há mais de 2000 anos e a gente ainda não consegue usá-los adequadamente. Chico Xavier nos ajudou bastante, principalmente nessa frase dele, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então, se eu venho com comprometimento, se eu estou me comprometendo agora, eu posso mudar. Eu posso melhorar. Basta querer. O problema é que a gente não quer, né? Nós temos um problema chamado procrastinação. A gente sempre empurra para depois, né? Vai empurrando. Chega uma hora que não dá mais, né? O adoecimento vem por todos esses mecanismos aí que eu acabei de falar. Eu vou fazer só uma propagandinha, peço aí licença, né? Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre medicina e espiritualidade, nós fizemos um livro, eu e mais 2 colegas que são professores da disciplina comigo, fomos convidados pela editora Ateneu a desenvolver um livro sobre medicina e espiritualidade baseado em evidências. Convidamos vários colegas do Brasil, de outras universidades, com vários capítulos, e procuramos fazer os capítulos de uma forma que não seja tão técnica, ou seja, qualquer um pode pegar e pode ler. E fizemos aí a doação de todos os direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteiras. E, graças a Deus, está vendendo bastante, né? Vai sair agora a publicação em inglês, porque vendeu tanto que eles vão publicar lá fora também. E, para quem quiser, dá uma entradinha no meu site, lá tem palestras, tem textos, tem uma série de coisas, tem os canais também, Facebook, eu estou moderno, estou velho, mas sou um velho moderno. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, né? Tenho YouTube, tudo isso. Então, quem quiser dar uma entradinha lá, é só colocar Dr. Alexandre Serafim, que vai aparecendo aí tudo pela internet, tá bom? Então, agradeço muito aí o convite, espero ter sido claro, objetivo, e espero que vocês tenham, assim como eu quando elaborei essa palestra, pego aí o recado direitinho. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, boa sorte a todos.